Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, essa necessaire, tá? Eu amei essa estampa de raposinha, achei ela muito fofa, muito linda. É uma bolsinha que a gente coloca o lenço umedecido aqui na frente, tem um buraquinho para ficar mais fácil de pegar o lenço, um botãozinho para guardar os lencinhos, para eles não caírem. E aqui dentro a gente pode colocar as fraldas, a pomada, se você quiser, né? É um kitzinho para ficar mais fácil a troca. Você organizar dentro da bolsa para troca de fralda do bebê, tá bom? Espero que vocês gostem da bolsinha. Eu amei, achei que ela ficou um charme. E é pra gente poder organizar e ficar tudo mais fácil, mais prático e tudo na mão já, tá? Espero que gostem. Fiquem agora com o passo a passo do vídeo. Então, para essa necessaire, vou mostrar primeiro os moldes, depois eu vou mostrar os tecidos, tá? E como eu compus eles pra gente começar a costurar. Então, os moldes o molde da necessaire é esse aqui. Ele tem, do lado ao contrário, assim. Ele tem 30 centímetros aqui embaixo, 30 centímetros por 21,5, tá? Então, 30 por 21,5. Do lado de cima da nossa necessaire, a gente vai fazer essa caixinha de leite, que são esses quadradinhos na ponta, de 2 centímetros de cada lado. Então, tem 2 e 2, tá? Pode cortar fora. Esse do lado de cima. Do lado de baixo é 2,5, tá? Então, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, tá? Esse é o molde. A gente vai cortar 2 vezes no forro, no tecido principal e 2 vezes no forro esse molde aqui, tá? Para aonde vai ficar o lenço, é esse molde aqui, com esse buraquinho no meio. Esse molde tem 30 centímetros também aqui embaixo, né? Por 15 centímetros, tá? Então, 30 por 15. Na hora de colocar esse buraquinho aqui no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai contar 2 centímetros aqui. Desculpa, porque esse molde é assim. Esses 2 centímetros é na parte de baixo, tá? 2 centímetros, daí a gente vai dobrar o molde assim, no meio. Sem contar esses 2 centímetros aqui, tá? A gente vai dobrar e sem contar ele. O que a gente vai fazer? A gente vai contar 12 centímetros por 7. Daí, vai dobrar, e daí vai ficar um quadrado de 12 por 7. A gente arredonda ele, tá? E corta no centro, formando esse buraquinho aqui no meio. Entendeu? Daí, a gente vai cortar um no tecido principal, um na manta e um no forro. Aqui lá também vem 2 na manta, tá? Esse aqui, que é pra gente fazer as alcinhas do puxador do zíper. Ele tem 8 centímetros por 20, tá? É só um tecido. Não precisa cortar mais nada, é só um tecido. O tecido da cor que você quiser, tá? Eu cortei nesse daqui branco, mas a cor que você quiser que combinar com a sua estampa. Então, 8 por 20. E outro tecidinho, né? Que a gente vai cortar também, que vai ajudar no acabamento. Esse aqui tem 5 centímetros por 35, tá bom? Vamos precisar do zíper. E deixa eu mostrar agora aqui nos tecidos como é que eu montei. Esse aqui, que é a base da nossa necessaire, eu coloquei o tecido principal, a manta e o forro, tá? Tá aqui embaixo. Certinho já. Tanto nesse quanto no outro, que é frente e costas, né? Gente, lembrando que como tecido, tem tecidos que tem uma direção, que nem esse aqui, ó. Ele é virado pra cá, né? Pra cima. Lembrar de quando o tecido tiver essa direção, a gente colocar a caixinha de leite menor pra cima, onde é virado pra cima o tecido, tá bom? Então, sempre ter esse cuidado. Nessa parte aqui do lenço, o que a gente vai ter que montar é a manta, o tecido principal, aqui, ó, virado pra nós, e o tecido de forro virado de frente pra frente do tecido principal, tá bom?
E lembrar também, como o tecido aqui ele é virado pra cima, a parte maior, que é aquela que a gente conta os 2 centímetros, tem que ficar aqui embaixo, tá bom? Na hora de cortar o tecido. Então, agora, na hora da costura, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar esse tecido aqui, que é da alcinha, a gente vai dobrar ele no meio e passar uma costura reta, tá bom? Só isso que a gente vai fazer nesse aqui. E já vou aproveitar que eu vou na máquina de costura e vou costurar essa voltinha todinha aqui, tá? Então, vou costurar tudo e volto pra mostrar pra vocês. Então, prontinho. Costurei aqui, desvirei ele, ó, tá? O que a gente vai fazer agora? Passar essa partezinha aqui, pra gente passar uma costurinha do lado de cá e uma costurinha do lado de lá, só pra dar um acabamento bonitinho, tá bom? E esse aqui também, ó, costurei toda a volta, tá? Costura devagarzinho, pra fazer bem certinho. O que a gente vai fazer? Cortar agora toda essa volta aqui, tá? Pra você que tiver a tesoura de picote, pode cortar com a tesoura de picote que vai ser melhor. Eu não tenho, então eu vou cortar e vou fazer uns piques, principalmente nessas curvinhas aqui, pra na hora de desvirar ficar melhor, tá bom? Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês. Então, pronto, cortei, ó, e fiz os piques. Eu fiz na volta toda, tá? O que a gente vai fazer agora? Pegar o tecido do forro e passar todo pra dentro aqui, dentro do buraco. Todinho pra dentro, puxa do lado de cá. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente precisa levar no ferro e passar pra acertar bem esse tecido pra sentar, senão a gente vai ficar muito ruim da gente costurar, tá? Então, a gente vai endireitar, vai passar bem passadinho, pra ele ficar bem retinho assim, tá bom? Então, eu vou lá no ferro, vou passar e vou voltar. Então, prontinho, tá? Eu fui lá, passei, e mesmo passando eu alfinetei, tá, gente? O tecido ainda deu uma corridinha pra dentro, então eu alfinetei pra ficar bem seguro. Ó, como vai ficar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma linha, né? Uma costura aqui, bem rente, a volta toda, pra dar o acabamento aqui, tá bom? Pode ser uma costura decorativa, pode ser uma costura reta, como você achar melhor, tá? Faz bem devagarzinho pra ficar bem bonitinho o acabamento. E aqui passei também aquela alcinha que a gente fez. E eu vou passar uma costurinha de cada lado também, vou passar a costura reta, tá? Tanto aqui quanto aqui eu vou passar a costura reta. E volto pra mostrar pra vocês. Então, prontinho, costuramos, ó, a volta toda. E eu fiz uma costura reta aqui em cima também, tá? Na parte de cima, só pra segurar os tecidos, que a gente vai colocar agora o acabamento aqui. E a alcinha, como ficou. Se você quiser fazer uma costura de outra cor, né? Eu fiz branca no tecido branco, mas pode fazer de outra cor também, se você quiser. A gente vai cortar no meio depois, pra usar metade de cada lado. Agora, com aquela faixinha lá de 5 centímetros por 35, a gente vai dobrar ela no meio. E posicionar aqui nessa parte de cima, onde a gente fez a costura de segurança, tá? A gente vai posicionar ela aqui e passar uma costura reta. E depois a gente vai rebater do lado de lá, fazendo como se fosse um viés, tá bom? Pra fazer um acabamento aqui nessa parte de cima. Então, uma linha reta aqui. Eu volto pra mostrar como é que eu fiz e depois eu vou mostrar como é que eu vou rebater, tá bom? Então, se quiser alfinetar pra ficar mais fácil, alfineta pra gente poder fazer esse acabamento. Então, assim, ó, eu dobrei, passei a costura reta, tá vendo? Aqui. E agora, como é que eu vou fazer pra rebater? Eu vou pegar e vou jogar todo esse tecido pra trás. Aqui, ó. Então, tamo assim, a gente vai virar e vai jogar ele pra trás e passar uma costura, tá? Vai endireitando e vai passando a costura direitinho aqui pra cobrir toda essa parte de trás aqui e fazendo o acabamento, tá bom? Então, é isso. Pegou, dobrou pra trás e passou a costura aqui. Passa ela bem pertinho aqui pra ficar bem bonitinho, tá bom? Prontinho. Prontinho, agora a gente já fez o acabamento, a gente pode cortar esse excesso de tecido que ficou, tá? Daí corta os excessos de linha,
tecido, tá? Pode cortar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um desses dois aqui, que vai ser a parte da frente. Qual você preferir. E vai posicionar esse aqui rente a parte de baixo, tá? Vamos alfinetar aqui direitinho. Alfineta e vamos passar uma costura reta aqui, tá? Tanto aqui quanto nas laterais, pra posicionar esse tecido aqui, tá bom? Então, vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Ó. Não se importa tanto com a caixinha de leite que depois a gente vai cortar. É reta aqui e aqui, tá bom? E depois de costurar, tá? A gente corta as caixinhas de leite aqui embaixo, tá bom? Aí, ó, ficou presinho aqui, pra fazer a segurança do nosso bolsinho aqui da frente, tá bom? Então, depois a gente vai posicionar o bolso na frente, tá? Vamos pegar um do necessaire, a parte da frente do necessaire, e a gente vai posicionar ele aqui, vai costurar as laterais, o fundo e cortar a caixinha de leite. Porém, a gente só vai costurar isso na manta e no tecido principal, tá? No forro não, porque a gente vai usar o forro pra prender o zíper, tá? Então, tira o forro pra fazer isso aqui, tá bom? Agora, a gente vai achar o meio pra gente colocar o botãozinho de pressão aqui nesse pontinho, tá bom? Então, eu vou pôr o botão aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, coloquei aqui o botãozinho de pressão, ó, tá? Se você não tiver pra colocar, não tem problema, tá? Eu coloquei só mais por segurança pra não cair o lenço umedecido. Você pode colocar velcro ou não colocar também não tem problema, tá bom? Aí fica a critério seu. Agora, vamos prender o zíper. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu zíper, vou posicionar ele aqui e vou costurar, tá? Fazer uma costurinha aqui rente a essa parte de cima aqui, tá? Onde vai ficar o zíper. Então, eu vou costurar o zíper aqui. A gente vai colocar o zíper. O zíper a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar ele aqui em cima, pegar o forro e colocar aqui também, tá? Posicionar aqui, fazendo um sanduichinho assim e passar uma costura reta aqui, tá bom? Então, vamos lá na máquina. Então, fizemos essa costura, a gente vai passar o forro pro lado de lá, assim, e a gente vai rebater essa costura aqui, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? É a mesma coisa. Vai costurar e depois a gente rebate a costura aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer dos dois lados e voltar aqui. Então, prontinho, tá? Costurei os dois lados, ó lá. E rebati, depois a gente tira o excesso de linha, tá? Tá costurado. Agora, a gente pode tirar os alfinetes que a gente vai fechar. Como é que a gente vai fechar? A gente fecha o lado da frente separado do forro, tá? A gente vai pegar aqui a frente, junto com a manta e o forro pra cá. A gente vai fechar as partes retas, tá? A gente vai fechar aqui, 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 embaixo, tá? E a mesma coisa no forro, as laterais e a parte de baixo. Porém, a parte de baixo a gente deixa uns 4 dedinhos aqui no meio pra desvirar, tá bom? Depois a gente vai fazer o acabamento aqui. Mas então, vamos passar a costura reta em todas essas partes retas, tá? Depois a gente vem fechando as caixinhas de leite. Então, feitas essas costuras retas, agora a gente vai começar a fechar essas caixinhas de leite. A gente vai pegar aqui, abrir ela e vai posicionar elas assim, tá?
Tem que pegar todos os tecidos, endireitar direitinho e endireitar costura com costura, tá? Pra ficar bem bonitinho. E daí a gente passa uma costura reta aqui, tá? Vamos fazer isso em todas as caixinhas, tá? Nessa aqui debaixo do forro e na debaixo do forro. A do zíper a gente vai deixar por último, tá bom? Depois eu volto pra mostrar como a gente vai fazer do zíper, mas as de baixo já dá pra fechar, a gente já vai fazer assim, tá bom? Agora fechamos as caixinhas de baixo, vamos fechar essa aqui. A gente vai fazer assim, deixa eu pegar o lado que o zíper tá fechado, vai ficar mais fácil de visualizar. A gente tem que endireitar essa costura com o meio do zíper. E a costura do forro também com o meio do zíper. Lembrando que a gente fez uma alcinha, lembra aquela fitinha? A gente vai cortar ela no meio, dobrar e vai encaixar ela aqui, na parte de cima do zíper, tá? Vai encaixar ela aqui. E daí a gente vai endireitar a caixinha aqui de leite, o meio da costura com o meio do zíper. E o lado de baixo também, a mesma coisa. Endireitar o meio da costura com o meio do zíper. E daí a gente vai passar uma costura aqui. A gente pode alfinetar tudo, porque é muita coisa, pode escapar. Então, alfineta tudo e costura, tá bom? Vou colar pra máquina de costura. Depois de costurado todos os cantos, tá? Todos costuradinhos, tanto esse quanto do forro também. O espaço que a gente deixou ficou aqui no meio do forro, tá? Eu acho que vou ter que abrir um pouco esse buraco. Vou tentar desvirar por aqui, mas talvez tenha que abrir um pouco. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse excesso aqui. A gente vai cortar fora. Tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Em todos os cantos, pode cortar o excesso. Tá? Corta todos os excessos pra gente desvirar. Bem cortadinho assim, tá bom? E agora pra desvirar a gente vai pegar aqui pelo buraco e vai passar tudo pro lado de cá. Bem devagarzinho, com bastante paciência, tá bom, gente? Porque essa parte é a parte mais chatinha. Então, eu vou fazer aqui e volto quando eu terminar de desvirar, mas desvira tudo, tá bom? Então, pronto, desvirado tudo o forro, tá? Acerta bem aqui o buraco que a gente passou. Eu não precisei aumentar, tá, gente, o buraco. Daí aqui eu deixei o zíper um pouquinho aberto. Pode abrir ele pra gente desvirar todo o trabalho. Daí é só acertar bem direitinho. Todos os cantinhos. Tanto em cima quanto embaixo. E tarão. Está aí nossa bolsinha, onde vai ficar o lencinho, tecido, as fraldas. E aqui a gente vai fechar com pontinho invisível, tá bom? Pode pôr pra dentro os dois lados. Você pode passar uma costura reta na máquina também, se achar melhor. É o forro, não tem problema, tá? Passa ou uma costurinha reta ou faz um pontinho invisível, tá bom? Só pra fechar esse pedaço aqui. E prontinho, tá finalizado, tá bom? Corta os excessos de linha. Está finalizado a bolsinha de kit higiene do bebê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Até um próximo vídeo. Beijos, até mais.